Olá, alunos, terceiro ano do ensino médio, colégio e curso Universo. Eu sou o professor Dionísio, professor de língua portuguesa e redação. O Enem se aproxima e para isso você precisa tirar nota 1000 e nós estamos aqui para isso. Vamos trabalhar hoje, olha, produção de textos, capítulo 10, módulo 4, tá? Base argumentativa. Olha lá. Base argumentativa, raciocínio indutivo e dedutivo. O que tem a ver com a redação? Vamos direto ao assunto? Primeiro, o Enem ele tem uma cobrança muito grande acerca do texto argumentativo dissertativo. Para que a gente possa entender a base argumentativa, vamos ver o que significa o texto argumentativo. Pode passar. Bom, primeiro, antes de tudo isso, temos sempre que lembrar das 5 competências que a redação ela cobra do candidato, tá, que vai participar do Enem. Então vamos lá. O primeiro é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A segunda competência é compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Selecionar e relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a quinta competência, e a última, é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Vejam, desde o início da nossa disciplina de redação, que nós trabalhamos essas 5 competências. Isso aqui você precisa compreender, não é decorar. Você precisa internalizar estas 5 competências e ao longo do tempo, tá, de estudo, você precisa dominar todas elas. Como é que se domina, professor? Praticando o exercício da escrita. Lembrando, escrita com sentido, escrita com coerência, com coesão. É o que nós sempre falamos diante das competências da redação. Outro detalhe muito importante para que você possa ter uma base muito sustentada, é muito importante que você esteja atualizado com o que acontece no mundo, com o que acontece no seu país, com o que acontece no seu estado e na sua cidade, ou até mesmo no seu bairro. De repente pode cair uma questão, tá, para você dissertar no Enem de algo muito próximo. Exemplo disso, a gente já tem aí a pandemia do coronavírus. Eu não acredito que vá cair esse tema, porque está muito explícito, né? E ainda não se sabe, mas poderá sim, pode ser, né? Por isso é importante a leitura de mundo, conhecimento de outras disciplinas, do que acontece nos Estados Unidos, do que acontece na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, em qualquer um dos países, tá? Pode passar. Bom, primeiro, o que nós vamos ver agora, né, nessa aula é texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? Ele defende uma ideia com o objetivo de persuadir. O que seria persuadir? Persuadir é envolver, é motivar aquela pessoa. Então, o texto argumentativo, de início, apresenta uma tese, um ponto de vista, uma opinião. Em seguida, ele apresenta os argumentos que vão sustentar o seu ponto de vista. Sem tese e sem argumento não se pode falar em argumentação. O argumento escrito na redação ele precisa ter peso. Para que ele possa ter peso, é necessário que sigamos algumas estratégias na descrição. Primeiro ponto, ele precisa ter a qualificação. O que significa qualificação, professor? É o que representa, é o fato de não ser radical nos argumentos. O radicalismo, na tese, é aquele que o autor não aceita que se apresente exemplos
e dados contrários ao que foi apresentado, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto de qualidade, de peso que você tem no seu texto argumentativo. Você está defendendo uma ideia, mas é importante que você aceite outras, tá? Mais na frente você vai entender. Ainda que apareça uma ideia contrária à minha ou à sua apresentada, eu preciso concordar em parte e ter uma outra maneira de pensar sem modificar o meu ponto de vista, tá certo? Então, digamos que eu tenha uma ideia de defender algum medicamento contra o coronavírus, mas lá na frente alguém pode sim apresentar e discordar do que eu estou defendendo. Eu não posso ser tão radical de não aceitar aquela ideia. Eu preciso aceitar. Agora, eu repenso o meu ponto de vista e eu não altero, tá certo? Quando eu falo de não aceitar o outro ponto de vista, tá certo? Não quer dizer que eu vá eliminar. Não, não é isso que eu estou falando. Ainda que apareça uma ideia contrária à minha, eu preciso concordar, tá certo? Mas o meu ponto de vista, ele vai ficar ali e eu vou modificar alguma palavra sem modificar o sentido daquilo que eu queria dizer. O outro ponto importante é antecipar objeções. O que são objeções? Objeções são pontos de vistas que são contrários ao nosso, ou ao meu, ou ao seu, ou argumentos que podem ser lembrados àqueles que estamos apresentando. Ou seja, eu vou antecipar. Eu estou defendendo um determinado medicamento, tá? Ou uma determinada ideia com essa pandemia do coronavírus, mas eu vou começar a antecipar o que pode surgir de oposição à minha ideia. Então isso chama-se a objeção. Bom, quando eu faço a objeção, eu agora vou refazer a refutação, tá certo? O que seria a refutação? É eu desconstruir, tá certo? De acordo com os meus argumentos, a ideia que está se opondo a mim, tá certo? Eu vou desconstruir o que foi levantado contra a minha ideia. Isso chama-se uma refutação, tá certo? Então vamos lá. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é para que a gente possa conseguir uma base argumentativa de peso, tá? Quais são os pontos importantes para a construção da base argumentativa? Primeiro, concessão e concordância parcial com o ponto de vista ao contrário e a antecipação da objeção, ou seja, eu vou antecipar as críticas que poderão ser feitas e em seguida desconstruí-las, tornando o meu texto convincente. E aí eu consigo uma argumentação mais sólida e eu vou, obviamente, somar mais pontos nas competências 1 e 3 que tratam da argumentação. Então, veja só, aluno, quando eu tenho o meu ponto de vista, eu antecipo uma oposição, eu antecipo as ideias contrárias que virão contra a minha ideia. Então, quando eu faço isso e eu defendo o meu ponto de vista, até concordo, mas em parte. Então, eu estou fortalecendo os meus argumentos. Então, esse é um dos pontos que torna a sua base argumentativa, tá, bastante sólida na sua redação. E isso aí você tem chance de obter pontos nas competências 1 e 3, nas competências da redação. Certo? Então vamos lá. O nosso segundo ponto é tema, título e tese. Na redação, o que é um tema? O tema é o recorte sobre determinado assunto, que serve de base para a sua abordagem. O assunto é mais amplo que o tema. Por exemplo, se eu falo do assunto futebol,
logo o meu tema será um pouco mais restrito. Por exemplo, eu vou levantar um tema em que seja o que leva o brasileiro à paixão pelo futebol. É o recorte sobre determinado assunto, que serve de base para a sua abordagem. O assunto, ele normalmente é mais amplo que o tema. Se eu falo do assunto futebol, logo o meu tema será um pouco mais restrito. Exemplo, o que leva o brasileiro à paixão pelo futebol. Então, lembrando, o tema, ele é um determinado assunto. Vamos agora para título. O que significa o título? Nome do texto, geralmente dado após ter sido escrito. Por exemplo, Brasil e a paixão pelo futebol. É importante pensar numa música, no livro e em seguida reformar esse título. Por exemplo, eu tenho um determinado assunto a ser tratado na redação, tá? Então eu já sei que o meu tema ele está relacionado a um determinado assunto, tá? E aí vem o meu título. O título ele geralmente é dado após ser escrito. Lembrando que atualmente a redação ela não tem cobrado o título. Porque o título, tá, na redação é estipulado um número de 30 linhas e para alguns que defendem o título você vai perder linha. Então necessariamente hoje não se coloca o título na redação, tá? Mas isso não quer dizer que seja certo ou errado, fica a critério do candidato. Então vamos lá. O título é o nome do texto que geralmente é dado após ele ser escrito. E agora a gente vem à tese. O que é a tese? A tese é uma opinião sintetizada do autor sobre o tema e que será defendida ao longo do desenvolvimento. Precisa pensar em qual frase eu vou criar a minha tese, ou seja, a minha ideia, o meu ponto de vista, que pode ser defendida ao longo do texto. A tese, ela, que é a sua opinião, ela pode aparecer em várias partes do texto. Porém, no Enem, é recomendável que se apresente no início, na introdução, pois, costumeiramente, os que corrigem a redação, eles caçam essa tese logo na introdução. Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo da tese, a tese ela precisa ser chamativa. O leitor precisa estar motivado para continuar a ler a minha redação. Então veja, gente, é um conjunto. O texto argumentativo, tá certo? Que defende uma ideia, o tema, o título, a tese e o argumento, para que eu possa ser bastante contundente, para que eu possa ter base, que é o nosso tema, né, da redação, eu preciso de leitura. Eu preciso de uma boa música, eu preciso de um bom filme, eu preciso de ler bons livros, eu preciso de estar atualizado. Veja, nessa redação, eu citei aqui algumas palavras que vocês podem pesquisar. A exemplo de objeções e refutação. O que significa? Dá uma pesquisada. Eu sempre falo para vocês que ainda na época, quando estudante, que eu via palavras que não eram do meu cotidiano, então eu corria e buscava o seu significado. Então, isso ajuda no seu vocabulário. Quando você escuta uma boa música, quando você tem o seu momento de lazer, quando você lê um bom livro, quando você passeia, quando você namora, tudo isso enriquece de acordo com os momentos adequados, tá? Então isso enriquece o seu vocabulário e vai fazer com que você tenha certas experiências e aí você vai ter uma boa base para argumentar. Lembrando que para ter uma boa base, eu preciso de saber o que é um texto argumentativo, o que é um tema, um título, a tese e o próprio argumento, tá certo? Como nós vimos aqui. O argumento é o ponto de vista,
a sua palavra, né, em forma de escrita, que você vai persuadir quem vai ler a sua tese que você vai defender, tá? E aí a gente vai para a segunda parte, né? E a última, que é o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Professor, que tem a ver? Porque esses dois conteúdos, eles estão relacionados à disciplina de filosofia. É isso mesmo, a disciplina de filosofia, tá? E outras disciplinas também. Por quê? Tudo isso aqui vai servir para que a gente possa ter, pelo menos, uma base argumentativa. Então vamos lá, o que seria o raciocínio indutivo? O raciocínio indutivo e dedutivo são argumentos ou proposições lógicas que são formalizadas, capazes de evidenciar uma conclusão baseada em premissas. Professor, agora o senhor complicou tudo. O que é premissa? Premissa são proposição, fato inicial, a partir do qual se inicia um raciocínio ou um estudo, tá? Então veja, quando eu falo de raciocínio dedutivo, é quando eu parto de proposições maiores, universais, para as proposições particulares. No texto que vocês vão receber, já tem um grande exemplo, tá? Quando diz, todo homem é mortal. Dionísio é homem, logo Dionísio é mortal. Então veja, nesse exemplo aí, nós estamos vendo que partiu do maior, tá, para uma situação particular. Eu comecei do homem, que é o ser humano, desenvolvi com Dionísio, ou seja, um caso particular, tá? E concluí também com um caso particular. Então, quando eu digo todo homem é mortal, Dionísio é homem, logo Dionísio é mortal. Esse é o raciocínio dedutivo. Vamos agora ao indutivo, que parte de proposições menores particulares para induzir conclusões. Ou seja, enquanto que o dedutivo ele demonstra a conclusão, o indutivo ele induz. Então vamos lá. Quando eu digo que parte do menor para o maior, eu tenho aqui o exemplo. O ouro conduz eletricidade. O cobre conduz eletricidade. O ferro conduz eletricidade. Todo metal conduz eletricidade. Então veja, aqui eu estou induzindo que todo metal conduz eletricidade. Por quê? Porque eu trouxe três exemplos como o ouro, o cobre e o ferro. Então, o raciocínio indutivo, ele induz na conclusão da pesquisa ou do raciocínio. Vamos lá. Para finalizar, a indução ela precisa de experiências anteriores. Ou seja, isso que falamos que não demonstra o resultado, mas ele induz, como eu falei, ele é o oposto do raciocínio dedutivo. E aí, gente, o que tem a ver o raciocínio indutivo e dedutivo com a redação? Tudo isso parte de pesquisas. Nós estamos falando nesse momento de redação, mas quando vocês chegarem ao ensino superior, vocês terão o famoso TCC, que tudo isso aqui vocês vão estudar de uma forma bem esmiuçada, tá? Mas para que na redação uma base argumentativa você possa construir, é importante que você tenha em mente as questões de raciocínio indutivo e dedutivo, de reflexão, de conhecimento de mundo, tá? De leitura de mundo. E um detalhe bem importante, o fato de você ter uma crença numa determinada
situação não quer dizer que o outro também vai acreditar. Então, isso demonstra que nós precisamos ser democráticos. A sua verdade não é a minha verdade não é a sua verdade, tá? E isso está dentro do raciocínio indutivo e dedutivo. E para que você possa construir essa base argumentativa, que a princípio nós estamos falando da introdução e do começo do desenvolvimento de uma redação, é muito importante, gente, a leitura de mundo, tá? Bons livros, bons filmes, boas experiências e más experiências também, né? Porque com as más experiências nós também aprendemos. Eu não sei se tem outro slide. Bom, aí aqui vem, ó, uma diferença, tá? De tema e título. O tema, ele geralmente é uma oração do começo, com começo, meio e fim. Por isso, tem sempre um verbo. O título não. O título normalmente não tem verbo. Tema é o assunto de que trata o texto. Tá vendo que a gente está relacionando a assunto? E o título é o resumo do que você escreveu. O tema ele está inserido no texto, comentado, discutido, trabalhado dentro do mesmo. O título ele aparece antes do texto, na primeira linha ou em lugar específico, que é aquela situação que hoje alguns defendem que não se deve escrever o título na redação para não perder as linhas. Bom, aí vem a definição de tese, né, que foi aquilo que nós falamos. Nada mais é do que a sua opinião, o seu posicionamento a respeito do tema, e ela é a ideia principal da redação. Ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento, ela precisa aparecer logo no primeiro parágrafo. Ela pode ser distribuída durante toda a redação, mas como nós estamos falando do Enem, eles buscam logo no primeiro parágrafo, na introdução. Aqui eu trouxe um exemplo de uma tese. A internet tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilharem suas ideias para o mundo inteiro, como também dá a oportunidade aos seus usuários de terem acesso ao conteúdo do mundo todo. Veja que aqui tem dois pontos de vista: compartilharem as suas ideias para o mundo inteiro ou de terem acesso ao conteúdo do mundo todo. São duas teses, tá? Em que eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem melhor. Bom, aí vem o raciocínio indutivo, né, que foi, nós já vimos a definição do raciocínio indutivo, ainda sobre o raciocínio indutivo, e aqui o raciocínio dedutivo, tá, que é um processo de análise de informação que nos leva a uma conclusão. É um conceito utilizado em diversas áreas e que está relacionado com as distintas formas de raciocinar. Sendo assim, nesse tipo de raciocínio lógico, chega-se a uma conclusão a partir de premissas. E aí vem como o exemplo do raciocínio dedutivo. Para compreender melhor a aplicação desse método, vamos analisar o exemplo abaixo. Premissa 1. Os suspeitos do crime estavam em casa entre as 13 e 14 horas. Premissa 2. João não estava na casa entre as 13 e 14 horas. Conclusão. Logo, João não é um dos suspeitos do crime. Bom, aí tá bem pequenininho, mas foi o formato, tá? No método indutivo, para chegar a uma conclusão, esse tipo de raciocínio parte específico do geral, como nós já vimos, né? Eu já dei aqui alguns exemplos, vocês vão receber esse material e ficará mais fácil o entendimento. Bom, e aí vem as questões de silogismo, premissas, sofisma e chega-se até a conclusão.